Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais um evangelho da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Hoje um domingo especial, domingo de Dia das Mães. Então vamos pedir muitas bênçãos às nossas queridas mãezinhas. O capítulo a ser abordado nesta manhã de domingo é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, pedindo a proteção da espiritualidade amiga, do Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe, pedindo as bênçãos do nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, pedindo a permissão de Deus nosso Pai para iniciarmos o nosso Evangelho desta manhã. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar das moradas do Pai. Mas para entender um pouquinho das moradas do Pai, a gente precisa entender quais são as moradas que Ele nos oferece, né? Quantas moradas e por que necessitamos de tantas moradas, diferentes moradas, que lá na frente a gente vai ver que há diferentes moradas para cada tipo de espírito, né? Mas vamos entender um pouquinho o universo, que é o que o nosso Pai nos oferece. Ele nos oferece o universo, que são as moradas, onde os mundos que circundam estão no espaço infinito, né? E o universo, ele é o conjunto de tudo que existe, incluindo a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. Aí o Kardec, para nos ajudar nessa descoberta, né, para saber por que existem tantos globos no espaço e será que eles são habitados, né? E aí ele vai lá na pergunta 55 da questão do Livro dos Espíritos, na questão 55, e ele pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Será que esse universo, né? Será que ele realmente não tem nada? Não tem nada lá do outro lado? São só estrelas brilhando para a gente apreciar aqui de baixo, né? Mas sabemos também que nós, espíritas, já temos um pouquinho do conhecimento, né? Que Kardec nos ajudou e, né, sabemos que não é bem assim. Mas vamos lá no capítulo 1, do número 2 do Livro dos Médiuns, que vai explicar mais ou menos, né, a nossa pretensão. Por que injustificável privilégio este quase imperceptível grão de areia, o nosso planeta, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Bom, aí vem Kardec, né, e nos fala de novo que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando Jesus falou isso no Evangelho de João, né, tá lá no Evangelho de João, que há moradas físicas e moradas espirituais. Nós, da Terra, estamos na nossa morada física, porque temos um corpo físico, né? E ele diz também que ele ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou a religião cósmica. Então vamos entender um pouquinho. Se o nosso Pai é o Pai do universo, que oferece
muitas moradas, infinitas moradas. E se todas são habitadas, então a gente pode chegar à conclusão de que somos todos irmãos, independente de que planeta vivemos, porque somos criação de um mesmo Pai, e que os ensinamentos são universais, né? Por isso o Kardec diz religião cósmica, que ela atua em todo o espaço infinito. Bom, mas vamos entender um pouquinho mais, né? Desses mundos que Deus nos oferece, que são os mundos, vamos falar das categorias deles agora. Os mundos estão em condições diferentes uns dos outros quanto ao grau de evolução de seus habitantes. Então, aí ele já fala que há mundos em diferentes graus evolutivos, né? Que está falando de quem habita os mundos, que somos em níveis diferentes. Há os que estão mais atrasados, adiantados ou no mesmo grau de evolução e intelectual que a Terra. Então a gente tem mundos que estão abaixo do nosso conhecimento, né, da nossa evolução moral e intelectual, mas mundos que estão acima da nossa evolução também, né? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria de seus habitantes. Então, nos mundos intermédios, que é o nosso mundo, é o planeta Terra. Nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, vamos entender um pouquinho do que ele está falando aqui, né? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, né, que ele diz: há muitas moradas na casa do Pai, podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho do que é a erraticidade. Vamos seguir aqui com a categoria dos mundos. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Isso aqui está no Evangelho, no capítulo 3, no item 2. Então, há diferentes tipos de mundos para diferentes tipos de espíritos, né? Agora vamos para a classificação. Vamos entrar na classificação para a gente entender um pouquinho como funciona, né? Os mundos inferiores seriam aqui os mundos primitivos. Então, a classificação dos mundos entra no primitivo, provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos celestes. Vamos falar um pouquinho aqui do primitivo. Qual é a característica do mundo primitivo? As raças são selvagens ou de nações bárbaras, destinados às primeiras encarnações da alma. Como é a infância do espírito. Ele encarnou, tem poucas encarnações, então ele está ali ainda, vamos dizer, saindo das fraldas, né? A vida toda material se limita à luta da subsistência, né? O senso moral é quase nulo e as paixões reinam soberanas. Então não há muito sentimento, não há muita questão do certo e errado. Eles vivem para comer, vivem para se sustentar e não perdem muito tempo, né? Não tem o intelecto suficiente para criar ou desenvolver qualquer coisa. Nos mundos de expiações e provas, que é o nosso, onde o mal ainda predomina, constituídos de almas ainda imperfeitas,
mas que já realizaram um certo progresso. Aí somos nós, né? Que estamos aqui nos melhorando, nos depurando, nós já passamos no mundo primitivo. Então, se nós já conseguimos evoluir, porque a gente está aqui hoje, né? Então, estamos já nesse mundo de provas e expiações, ou ainda. Os vícios ainda são numerosos e a gente sabe disso, a gente, né, consegue enxergar por que a gente está aqui, né? Por que todos ainda passamos por grandes dificuldades, ainda temos os vícios, muitos vícios, estamos muito arraigados na matéria. Os espíritos, em geral, espiam faltas e realizam provas. A Terra pertence a essa categoria. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho de provas e expiações. Já nos mundos ditosos ou felizes, a forma do corpo ainda é humana, mas mais embelezada. Vamos ficar melhores. Aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre. Os sentidos são mais apurados. A locomoção é mais facilitada pela leveza dos corpos. A infância é curta e a vida é mais longa do que da terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições de supremacia. Olha só, não existe poder, não existe quem é melhor, quem é pior. Ali é tudo nivelado pelo seu nível intelectual e pelo seu nível moral. Então você tem justamente aquilo que você conquistou ali. Se você está num nível moral elevado, você está num patamar elevado, mas isso é você com você mesmo, é a sua conquista, não é para provar para ninguém, né? Quanto mais o espírito se depura, quanto mais ele se eleva, mais feliz ele fica, mais orgulhoso, porque ele se sente bem perante os outros também, porque ele está conseguindo conquistar também. Então isso é importante. Não há doenças, não há mortes prematuras, guerras, pestes, fomes e tudo que o nosso mundo de provas e expiações ainda tem, né? E o mal não existe nesses mundos ditosos e felizes. Bom, lá agora vem os mundos celestes, que esse aí a gente tá um pouquinho longe para chegar, né? Mas como Deus nos prometeu a perfeição, que somos seres perfectíveis e que chegaremos à perfeição, então um dia a gente vai chegar, né? Vai depender de nós acelerarmos ou não, mas vamos chegar nesses mundos celestes. As moradas dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Lá não existe nenhum sentimento pequeno, nenhum sentimento egoísta, eles já estão, né, livres desses maus sentimentos, já se elevaram moralmente e eles dizem que não há dúvida quanto ao futuro, que eles não têm dúvida quanto ao futuro, porque eles sabem que ali é um lugar de paz, de harmonia, de elevação, e a gente também já sabe pelas algumas informações de alguns espíritos que não acaba aqui, né? Os mundos celestes, a gente não tem conhecimento ainda, nós não sabemos o que vem depois, mas o espírito não estaciona ali. Eles são espíritos elevados, mas eles chegaram a essa elevação para seguir adiante na sua caminhada também, né? Que nós somos eternos. Ok, vamos lá. Não há dúvida quanto ao futuro e é possível a livre transmissão do pensamento. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Então eles têm, imagina só se isso acontecesse aqui na Terra, né? Que as pessoas pudessem se comunicar pelos pensamentos. Imagina o que não ia sair, quanta briga não ia acontecer por causa disso, né? Bom, mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho do que os espíritos, né? Kardec, na nota que ele fala da questão 188 do Livro dos Espíritos sobre a Terra, para a gente entender um pouquinho a nossa orbe. Segundo os espíritos,
de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Júpiter é muito superior em todos os sentidos. E aqui é uma nota falando de Marte, que Marte seria ainda inferior. Mas essa nota, né? O Kardec ele coloca a nota, mas ele não dá a certeza, porque essa pergunta não foi confirmada, né? Sobre Marte, se Marte realmente seria superior à Terra, e ele não soube, os espíritos não confirmaram isso, então ficou numa suposição se Marte seria realmente superior à Terra. Mas aqui eu peguei uma informaçãozinha do livro Cartas de uma Morta, de Allan Kardec, que a mãe do Chico Xavier, quando falou sobre Marte nesse livro, ela fala que Marte é um planeta elevado, ele já se elevou mais do que a Terra. Acho que se eu não me engano, estamos há um século atrás de Marte, né? Bom, mas enfim, vamos seguir aqui com as nossas... Eu falei da Terra, né? E também tem uma nota do Sol. E achei interessante essa parte do Sol, que ele fala que o Sol é o local de reunião dos espíritos superiores, né? Lá eles irradiam seus pensamentos para os outros mundos, olha que bacana, através de fluidos universais. Constituição física é igual a um ponto de eletricidade. E todos os sóis estariam em condições idênticas. Sabemos que no planeta, né, o universo é formado de bilhões de estrelas, bilhões de sóis, bilhões de galáxias, né? E uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea. E aí vem, então, continuamos na questão do 55, que fala da povoação que se todos os globos são habitados. Aí Kardec, na nota de Kardec, ele diz assim: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. O que seria o objetivo final da providência? Nos tornarmos seres perfeitos, né? Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então vamos parar para pensar. A gente está falando da possibilidade de só haver vida aqui na Terra. E que todos esses planetas, astros, nebulosas que estão no universo não existem, não habitam, não têm vida, né? Então na nossa pretensão humana, a gente acha então que o universo é somente para a gente apreciar, né? Parar aqui, olhar para o céu quando a gente tem tempo e apreciar as estrelas, mas que de nada tem utilidade. E se a gente analisar sobre as galáxias, podemos... a formação dos planetas, dos mundos, na Gênese, quão trabalhoso, né? É relatado lá quão trabalhoso é a formação de um mundo. Não é possível que esses mundos sejam criados para não ter nenhuma função, né? Então, a possibilidade para mim é nula. Bom, o médium Camille Flammarion, na Gênese, no item 36, na uranografia geral, nesse item, ele fala que, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, que este nada é, ou quase nada, na Via Láctea,
está, por sua vez, nada ou quase nada na universalidade das nebulosas? E essa própria universalidade, bem pouca coisa é dentro do imensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Gente, a gente não é nada. Somos um átomozinho nessa imensidão do universo. Mas você sabe o que é mais importante de tudo isso? É saber que a gente tem um Deus que, independente do tamanho do nosso mundo, Ele cuida da gente, Ele está no controle de tudo. Estamos sendo cuidados, estamos sendo o tempo todo, né, intuídos para acelerarmos o nosso processo evolutivo para chegar lá na perfeição onde Ele prometeu. Ele disse que a gente chega. Então a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa fazer a nossa parte de seguir com essa caminhada, com esses ensinamentos. A doutrina está aqui nos ensinando o caminho, né? Deus, olha que coisa linda, Deus enviou, né? Jesus é a operacionalização da divindade. Deus enviou Jesus para mostrar que Ele existe, para provar para a gente. Então a gente não precisa mais duvidar de Deus. Ele enviou Jesus. Jesus não disse que Ele e o Pai são um. Então por que a gente não acredita? A gente precisa ter essa fé, essa certeza de que Deus está aqui, nos dando todos os recursos necessários para a gente chegar à perfeição. E a gente vai chegar. Cada um no seu passo, mas iremos chegar, todos iremos chegar. Vamos falar, eu tinha falado lá atrás da erraticidade, né? O que é a erraticidade? São os mundos transitórios, né? Que são classificados justamente porque eles são erraticidade, mundos para espíritos errantes. O que são espíritos errantes? São espíritos que saem, desencarnam e vão para a erraticidade para se preparar para uma outra encarnação. São espécies de campos onde descansam de uma erraticidade longa, estado este sempre penoso, né? Aqui fala que na Terra, os espíritos, na reencarnação, os espíritos podem reencarnar imediatamente, mas em geral ocorre mais ou menos um intervalo longo, que é a preparação, o planejamento das encarnações, para que o espírito possa retornar ao planeta que ele está destinado a reencarnar. Nos intervalos da encarnação, a alma é um espírito errante, aspirando um novo destino. É esse planejamento, ele está lá, ele planeja, né? Tem toda essa... Por isso que a gente precisa entender, a gente está planejando. Quando a gente fala, eu não pedi isso, mentira, nós pedimos sim. Nós fomos lá, nós planejamos tudo certinho, a gente planejou encarnar com aquela pessoa difícil na nossa vida, a gente planejou ter um tipo de doença lá depois dos 40, depois dos 50, tudo foi planejado, né? A gente não pode jogar ao acaso e dizer, foi uma infelicidade. Não, tudo tem um planejamento na nossa vida e nós somos responsáveis, nós assinamos embaixo quando a gente decide, quando a gente já está pronto para reencarnar, a gente já sabe mais ou menos tudo que a gente vai ter que passar por aqui, as provas ou expiações, né, que são, a gente vai falar daqui a pouquinho. Os intervalos duram desde algumas horas a milhares de séculos, mas não é perpétuo, porque é preciso continuar o progresso. Então, nenhum espírito, né, ele sai do plano físico e vai para o plano espiritual para não voltar mais. Somente aqueles que já se elevaram, já se tornaram espíritos puros, espíritos de luz,
que esses sim não retornam mais, ou podem retornar por missão, por escolha, mas que não é o caso, né, dos nós aqui, os espíritos terrenos. Essa duração depende do espírito, para alguns imposta como expiação. Então, no nosso planeta, nós estamos aqui como um planeta de provas e expiações. Então, a gente está aqui para expiar um erro do passado ou passar no teste para seguir adiante da nossa encarnação. A erraticidade, ela não é um sinal de inferioridade, porque todos os espíritos, né, em todos os graus, precisam passar por essa erraticidade. A encarnação é um estado transitório. Nós estamos aqui na carne, mas somos espíritos. Nós estamos encarnados para passar por essas provas, para ver se a gente já entendeu a lição, mas que nós somos espíritos, né? Então, o estado aqui encarnado é o que nos põe à prova para ver se a gente já consegue passar de nível e mudar para um plano elevado. Errantes, então, são todos os espíritos desencarnados que precisam reencarnar. Então, a gente já sabe das multiplicidades das existências e agora também da pluralidade dos mundos. Então, agora a gente entende um pouquinho do que, por que o Pai nos oferece tantas moradas. Porque nós somos espíritos em diferentes níveis evolutivos. Então, se cada um precisa de um mundo diferente, que vai, porque o que a gente entende que os mundos, eles são apropriados a cada necessidade, eles têm todos os elementos necessários para cada nível evolutivo do espírito, né? Por isso, essas tantas moradas na casa do Pai, porque Ele não nos desampara, Ele está ali oferecendo todas as possibilidades para que cheguemos até Ele no nível da perfeição, que é o que Ele sempre nos promete. Então, vamos falar um pouquinho da colônia espiritual, que essa erraticidade são vários níveis, é como uma cebola, né? São várias camadas da cebola. A gente sabe que no planeta Terra nós temos 9 camadas, mais ou menos 4 abaixo do plano físico da Terra e 4 acima. O umbral é uma dessas camadas, e a colônia espiritual do nosso lar também é uma estação, né? Eu digo, o umbral é uma estação, umas das estações, tem as estações abissais, vários, dependendo do nosso nível evolutivo, é que a gente vai para uma dessas. A gente não necessariamente precisa sair, né? Quando a gente desencarna, a gente não sai da Terra, a gente vai para ali, para aquelas camadas um pouco mais acima, porque a gente ainda, né? Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Então, raros são os espíritos que venham para cá em missão e que eles, ao se desencarnarem, eles já vão direto nos mundos elevados de onde eles vieram para cumprir a missão. Então, vamos falar um pouquinho do nosso lar, ou as colônias que existem, né, as estações. São regiões espirituais, que são locais destinados aos espíritos desencarnados que ainda necessitam de reencarnação. Intimamente ligados a um planeta pelas ações cometidas no passado por esses espíritos. No caso da Terra, é o que eu falei ali atrás, as estações estão aqui, pertinho mesmo, nós estamos em outra dimensão, mas a gente não se afasta tanto do planeta, porque a gente ainda precisa, a gente tem erros do passado com outros espíritos que aqui também reencarnam, então a gente precisa ficar aqui. Ele fala assim, no passado,
planetas com ações cometidas no passado por esses espíritos, onde os mesmos podem ficar transitoriamente, né? Nessas colônias ou regiões, os espíritos necessitados recebem ajuda. São aqueles espíritos ainda que não entenderam o desencarne, ou que vão diretamente para o umbral, que os erros, né, um suicida, ou situações muito sérias, né, que eles precisam de tratamento primeiro para entender depois onde eles estão, né? A gente vai citar aqui o André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, porque o seu estado mental não permitia que os espíritos elevados se aproximassem dele, né? E só depois de 8 anos ali, que ele conseguiu, a mãe o visitava, mas não conseguia, porque é o nosso livre-arbítrio sempre, né? Deus, ele nos dá, vamos começar assim, Deus nos fez simples e ignorantes, todos iguais, sem distinção. Nos deu o livre-arbítrio para escolher qual o caminho a seguir. E desse respeito ao nosso livre-arbítrio é que uns caminharam lentamente, uns ficaram estacionados e outros se elevaram rapidamente, porque foram utilizados do livre-arbítrio que Deus nos permitiu, né? E aí o que acontece aqui? Nessas colônias, nessas regiões, os espíritos são tratados, recebem o apoio e a orientação dos espíritos dedicados ao bem. Então, são aqueles espíritos mais elevados que estão ali para servir. Olha só, nós estamos o tempo todo em trabalho, né? Os espíritos o tempo todo, eles não têm uma vida inútil. A gente pensa, ok, eu vou desencarnar, aí eu vou ficar na boa, não vou precisar fazer nada. Não, nós seguimos nos nossos trabalhos para edificarmos e continuarmos as nossas caminhadas. Eles auxiliam e preparam para o processo reencarnatório, para dar prosseguimento na jornada evolutiva. Olha só. Então, nós somos sempre amparados pelo Pai. Em nenhum momento, quando nascemos, não estamos sozinhos. Quando estamos na nossa caminhada agora, não estamos sozinhos. Nós temos um anjo de guarda que está desde o momento em que nascemos e vai ficar conosco até o momento do desencarne. Eu sempre converso com o meu e falo, por favor, me ajude, me intua, me inspire, me ajude. Eu não quero te dar muito trabalho, mas é o que a gente, né? Então, nós nunca estamos sozinhos, né? Desde o nascimento, no desencarne também, uma equipe vem nos ajudar, os familiares vêm nos receber. Então, em nenhum momento, Deus nos abandona. Ele não nos desampara nunca, né? O nosso lar é uma coluna espiritual situada nos planos vizinhos da esfera terrestre e que ficamos conhecendo através das obras de André Luiz. Vamos falar um pouquinho do nosso planeta. Os mundos expiatórios, né? Como a Terra é um planeta de provas e expiações que variam ao infinito, né? As provas são pra gente, estão relacionadas, as provas são relacionadas aos testes, né? A gente vem aqui para provar que aprendeu lá, para seguir adiante. A expiação, a gente vem aqui para sanar os erros do passado, para ver se a gente consegue, né, perdoar, ele se elevar, crescer e já não criar mais débitos. E aí depois, numa próxima, a gente vem para passar no teste, para ver se a gente... Então, por isso que são provas e expiações. Tem espíritos que estão aqui nas suas provas e espíritos que estão aqui passando pelas suas expiações.
né? Qual é a característica comum de um planeta de provas e expiações? São local de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus, né? Com exceção dos selvagens e das raças semi-civilizadas, porque eles não espiam, né? A gente sabe que os débitos vêm conforme as nossas reencarnações, os nossos erros, a gente vai caminhando, vai adquirindo débitos e errando, e aí depois a gente tem que voltar para expiar, né, o mal que fizemos. Mas os espíritos selvagens, os espíritos primitivos, eles não precisam, eles não têm o que expiar, porque eles não têm essas experiências reencarnatórias, eles não erraram muito, eles não têm o que passar. Então, que conclusão a gente chega? Espíritos em expiação na Terra já viveram em outros mundos. Foram deles expulsos por sua obstinação no mal. O que lhes vem à mente? Espíritos que já viveram em outros mundos. São os estrangeiros que vieram para a Terra, degredados. Então, olha que interessante essa parte. Quando a Terra, né? Porque nós sabemos que a Terra já foi um planeta primitivo. Quando a Terra passou pela transição de primitivo para mundo de provas e expiações. Alguns dizem que foi com a chegada de Jesus, mas não foi. A Terra passou na transição de primitiva para expiações e provas, quando recebeu de Capela os degredados. Quando eles foram exilados de lá. Olha aqui, tem uma nota. Ó. Esses espíritos, né, foram expulsos. Aqui, ó. Um grupo muito grande de espíritos não mais poderia continuar no seu mundo, visto a evolução que este passava. Capela estava também numa transição planetária de expiações e provas para a regeneração. Visto a evolução que este passava e o qual eles já não se ajustavam. Então, os espíritos ali já não estavam condizendo com a transformação, a transição que estava acontecendo para um plano, né, um planeta, para um mundo de regeneração. Os planos celestiais determinaram que viriam reencarnar aqui na Terra, onde prosseguiriam sua evolução, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores, pois que estavam mais evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. Por isso que eles não ficaram lá. Então, os exilados de Capela, eles chegaram ao planeta porque Deus é justo. Ele foi uma punição, claro, porque se você está num planeta elevado e você tem que regredir, né? Regredir no sentido, né, da sua moral que você não alcançou, então você tem que passar, você não pode seguir adiante porque você ainda não conquistou, né, esse mérito. Então para eles foi muito difícil, né? Eles chegaram aqui e tiveram que passar por duras situações. E eles falam aqui o seguinte: esses espíritos tiveram que lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolveu a eles as qualidades do coração e da inteligência. Quem nos disse isso foi Santo Agostinho, versículo 15 do capítulo 3, que é o capítulo que a gente está falando agora. Então, olha só, eles vieram como punição para ajudar o progresso do planeta, que passou de primitivo para provas e expiações, para ver se eles aprendiam. Então, fica a pergunta: será que algum de nós, né,
somos de capela? Será que somos algum desses exilados? E aí uma vez Humberto Fabre disse, não fale isso, porque isso não é um mérito, isso não é bonito, porque fomos degradados, né? Então, brincadeiras à parte, mas então é bem interessante, né? Essa transição ocorreu quando eles chegaram aqui para ajudar no desenvolvimento do planeta. A Terra, vamos voltar para a Terra agora, falando como a gente, né, como somos vistos na Terra. A Terra é como um hospital ou uma prisão, né? Porque as aflições ainda estão aqui, as imperfeições, as dores, as tristezas, as injustiças, né? Então, a injustiça do homem, não de Deus. Vamos ser claros. Então, no quadro da humanidade universal, a Terra é como uma penitenciária ou um hospital. E por que então estamos aqui? Porque somos enfermos ou devemos algo e precisamos pagar, né? Então, eles dizem, né? Tá aqui, o Kardec fala assim: o homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Então, ninguém vai para um hospital se não está doente. Ninguém vai para uma penitenciária se não tem uma pena para cumprir. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente sai do hospital, é porque a gente já se curou da nossa enfermidade. Ou quando a gente sai de uma prisão, nós cumprimos a nossa pena. Estamos livres para seguir adiante. E é o que vai acontecer com todos nós. Quando aqui, se tomarmos consciência e compreendermos que temos um propósito aqui. Ninguém está aqui por engano. Estamos aqui porque somos ainda muito imperfeitos, estamos ainda muito presos à matéria, ao nosso egoísmo, e a gente precisa, o maior problema do ser humano, do espírito, né? A gente fala humano aqui, é o egoísmo, né? Porque a gente não consegue, que Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, mas a gente ainda não sabe fazer isso. Então, por isso que a gente está aqui para aprender. E a gente aprende como? Na convivência com o próximo. E quem é o próximo? Principalmente os nossos familiares, principalmente as pessoas mais próximas a nós. Esse é o próximo, porque ele está próximo, né? Então é isso que a gente precisa entender. Temos uma situação que você olha na sua família, um marido difícil, um filho difícil, envolvimento com drogas. Então, são espíritos que se juntam ali para se ajudarem, né? Então, se a gente tiver um olhar um pouquinho mais amplo, né? Não apenas falar, ai, por que eu tenho que passar por isso? Por que justo na minha família acontece isso? Não. Tudo foi planejado, tudo tem um propósito, e se a gente prestar atenção, depois prestarmos atenção que todos estamos na mesma situação, tentando se melhorar, tentando vencer as nossas fraquezas, vencer o nosso egoísmo, os nossos medos, os nossos ódios. Precisamos fortalecer a nossa fé, mais uma fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos dá. Ela explica, ela nos dá todos os recursos de onde viemos, por que estamos e para onde iremos, conforme a nossa evolução, né? Então não é tal acaso, nada está ao acaso. Estamos aqui com tudo planejado, tudo certinho, mas só depende de nós. Nós somos os responsáveis por isso. Se queremos caminhar mais rápido, se não queremos entender, se não queremos perdoar, é aí que entra o livre-arbítrio. Por isso que as diferentes moradas nos dão essas possibilidades, porque Deus sabe que nem todos vão conseguir caminhar rapidamente, nem todos vão conseguir entender. Então, Ele nos dá
ele oferece a morada menos evolutiva, são as inferiores e as superiores. E nós vamos galgando, e quanto mais a gente entende, quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente consegue acelerar esse processo. Vamos lá, o que os livros dos espíritos nos falam aqui sobre os graus de perfeição dos espíritos, que são em números determinados. Eles dizem que não, né? O Kardec perguntou, as ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E os espíritos respondem, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Olha só, considerando os caracteres gerais, porque não há uma delimitação, é uma, né, mais ou menos baseado de alguns caracteres. Somos espíritos, temos espíritos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Os espíritos na primeira colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. A segunda, os que chegaram ao meio da escala. Essas somos, vamos ver, acho que não somos nós ainda. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis que os caracteriza. Então vamos lá. Primeira ordem, espíritos puros. Segunda ordem, espíritos no meio da escala. E terceira ordem, espíritos imperfeitos. Os espíritos da terceira ordem, que somos nós, são classificados em 5: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Kardec pergunta, os espíritos, na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E aí? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem elevada. A nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, praticar o bem ou o mal está em nossas mãos. Basta decidir. Quando a gente escolhe, a gente tem o que nós escolhemos. Na 115, para continuar, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não, porque como eu disse, Deus criou a todos simples e ignorantes, deixando a eles escolherem a sua progressão, como querem evoluir, né? O que eles estão falando? Cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Agora a gente lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem conhecimento. As encarnações, as multiplicidades das nossas existências é que nos proporciona isso. Cada experiência vivida, cada situação em que passamos, nós vamos ganhando consciência, vamos crescendo e entendendo que estamos aqui num processo ininterrupto. O universo, da mesma maneira que o universo
que o homem progride, o universo também continua a sua evolução, o seu progresso. Isso nós não conseguimos parar. Nós podemos estacionar o nosso próprio progresso. Nós não voltamos. A gente estaciona ou segue adiante. Mas o mundo não. E é por isso que às vezes não podemos mais reencarnar em determinados mundos, porque já não acompanhamos o progresso dele. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Já não acompanhando o progresso que estava ali acontecendo, essa transição, eles foram convidados a sair porque já não cabiam no contexto do novo planeta. Na 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Claro, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-los ou a submissão que testemunham a vontade de Deus. Então, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente tem essa já a noção do nosso propósito aqui, da nossa destinação, né? Como nós somos predestinados à perfeição. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a recalcitrante? Claro, a criança teimosa, ela vai lá, ela faz, ela teima, quebra uma vez, quebra duas, e a outra, quando aprende, já pega, olha, obedece. Não é mais fácil? Somos nós, crianças que não, teimosas, que não aprendemos ainda não entendemos Deus ainda, não temos a capacidade de entender Deus. Somos muito limitados ainda para entender a magnitude do que ele nos reserva. Na pergunta 118, Kardec, do Livro dos Espíritos sempre, tá? Podem os espíritos degenerar? É o que eu falei, não. Nós estacionamos, mas a gente nunca perde as experiências adquiridas anteriormente. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Então ele passa por uma encarnação, ele aprende ali a tocar piano, ele aprende, por isso que são os gênios, né? Aquelas crianças que já nascem tocando violino, já nascem reis da matemática, os gênios da matemática. E a gente fala, caramba, de onde vem isso? Das encarnações passadas. Não existe mágica, não existe prêmio, porque se você não conquistou, isso é conquista do espírito. Ele vem porque ele conquistou isso. Então ele está ele tem tudo arquivado na sua memória. Então quando ele chega aqui, aquilo flui, né? Sai dos arquivos dele. Aqueles continuam. Pode permanecer, sim, o espírito pode permanecer estacionário, mas não retroage. Bom, a destinação do nosso planeta Terra, que são as causas das misérias humanas, né? A gente fala quais são. Nós estamos aqui hoje no planeta, a gente sabe da situação, das dificuldades que passamos, como é difícil, é um planeta num olhar, né? É um planeta maravilhoso, mas que ainda passa por grandes aflições, né? Porque é um planeta hospital, é um planeta prisão. Então, estamos todos passando aqui pelas nossas provas ou pelas nossas expiações. Se levarmos em consideração que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral de seus habitantes. Não precisamos falar mais nada. Por isso, as aflições superam as alegrias, né? Quando a gente tem, as pessoas ainda falam, nossa, eu tô num momento de alegria, tem que aproveitar muito, porque daqui a pouco ela acaba. Sim, porque nós não viemos aqui a passeio. Não está. Esse mundo, né, a felicidade não é desse mundo. Jesus já nos disse.
A felicidade é do outro lado. Nós estamos aqui numa escola que vai nos ensinar a sermos bons espíritos para merecermos um lugar melhor. Não fomos, olha aqui, não fomos enviados para cá por engano. Do mesmo modo que saímos do hospital quando recuperamos a saúde e deixamos a prisão quando cumprimos a pena, o homem deixará a terra para morar em mundos mais felizes, quando estiver curado de suas enfermidades morais, ou quando resgatar os erros que cometeu. Está tudo explicado, o manual está aqui, a gente já sabe o que precisa fazer. Não é fácil? Não é, mas nós precisamos ter a consciência que faz toda a diferença na nossa caminhada. Quando temos a consciência de que passamos por coisas difíceis, porque talvez estamos colhendo o que plantamos no passado, estamos espiando porque já fomos algozes no passado e hoje, sendo vítimas, precisamos resignar, aceitar, entender e modificar. E aí a gente consegue seguir na nossa caminhada. Aqui fala um pouquinho mais como superar isso. A vida é passageira, nós estamos de passagem aqui na Terra, não é o nosso destino final. Então, entendendo isso, tendo esse conforto, essa certeza de que lá do outro lado, se fizermos um bom cultivo aqui, a colheita do outro lado vai ser muito boa, né? Então precisamos nos esforçar aqui um pouco, dar um pouquinho mais de nós, para que lá na frente, quando até mesmo na erraticidade, se a gente faz uma caminhada tranquila, né? Com menos egoísmo, pensando mais na prática do bem, nós vamos ter uma erraticidade um pouco melhor, né? A gente precisa agir com calma, a resignação, ter paz de espírito, para sermos donos do nosso caminho, donos dos nossos sentimentos, termos controle sobre isso, termos a certeza de que tudo passa, tudo vai passar. Nós é que vamos dizer quanto tempo vamos querer ficar numa mesma situação. Ou se já não queremos mais e fazemos algo diferente, né? Os mundos inferiores e mundos superiores em relação ao nosso planeta. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares, né? Possuem a forma humana, mas sem muita beleza. Os instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza. A força bruta é a única lei. Nos que atingiram um grau de evolução superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos, como em toda parte, é humana, mas mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. Os corpos nada têm de materialidade terrena e não está, por isso, sujeito às necessidades que temos, as doenças, as deteriorizações, as decorrentes do predomínio da matéria, né? Os sentidos são mais sutis, já não se arrastam, têm a leveza de caminharem mais rapidamente. O movimento é pelo esforço, pela vontade, né? A superfície o movimento é feito sem esforço, somente pela vontade. Então, eu acho que podemos pensar um pouquinho nesse mundo superior, né, que nós já passamos do mundo inferior, que está um mundo abaixo do nosso, nos dá essa vontade de querer estar ali, né? Essa vontade de estarmos num mundo melhor, num mundo já sem tantas dores, sem tantos sofrimentos, né? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 172,
ele pergunta aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Isso é importante, porque ele responde assim: não, vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Estamos muito distantes da perfeição, mas estamos tendo a oportunidade agora, nessa transição planetária, estamos tendo a oportunidade de decidir se vamos querer ficar num mundo de regeneração, que vai ser o nosso planeta, ou teremos que partir daqui, como aconteceu com Capela, e sermos exilados para um planeta que continuará sendo o de provas e expiações, ou ainda um inferior, dependendo do nosso estado, né? Então, fica aí a pergunta: será que eu quero mudar de ser exilado, ou o que eu estou fazendo para merecer ficar no planeta de regeneração? Aqui, Martins Peralva, ele fala um pouquinho do pensamento de Emmanuel, porque além de todas as moradas que o Pai nos oferece, tem uma morada muito importante, que é a nossa morada íntima. Essa morada é que faz toda a diferença para onde iremos. Então, se eu tenho uma morada, e aí ele nos dá a dica: a morada mental do homem equilibrado seria uma morada serena, em harmonia espiritual com Deus, uma consciência tranquila, isenta de remorsos, uma mente voltada para o alto, a conexão com o mais alto, o trabalho incessante no bem, ideações edificantes, criarmos coisas edificantes que realmente transformam, resignação na dor, moderação na alegria, bom ânimo e submissão à vontade divina. As dicas de como ter uma morada equilibrada, porque a nossa morada é que determina tudo, né? Até para ir para a erraticidade, se a minha morada está perturbada, eu vou para o umbral, né? Então, a nossa mente é a nossa morada. Então, precisamos estar com ela em equilíbrio para conseguirmos vencer as dificuldades e as situações que está no nosso planejamento terreno. Agora eu faço a pergunta: será que poderíamos estar melhores do que estamos para quando chegarmos na grande transição, né, que já estamos nesse processo, estivéssemos mais prontos, né? E a ideia é essa, né? Que a ideia é que se estivéssemos sim mais evoluídos, um pouco mais maduros espiritualmente, né? Mas o que acontece é que a gente sempre escolhe a porta larga. A porta larga é a porta da perdição, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. Este é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o mundo do bem será o mais frequentado. Mas a gente precisa também entender que não é o planeta que se transforma. São os habitantes do planeta que se transformam para que esse planeta se torne um planeta regenerado, é um planeta de regeneração. Então a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora, de nós para com o planeta. Isso é importante entender para que as mudanças venham de nós, comece essa transformação logo, para que possamos seguir nesse processo de regeneração, como eu estava dizendo ali atrás, para que possamos ficar aqui num planeta regenerado, né?
Vamos então, eu espero que tenha, tenha sido claro aqui. E eu queria só falar um ponto de um texto que eu achei da Gênese, que fala muito do estado atual do nosso planeta com essa pandemia. Na Gênese, lá de Allan Kardec, do capítulo 11, o tema é emigrações e imigrações dos espíritos. Eu vou passar um pouquinho do tempo, mas eu acho tão interessante esse texto, tão atual, né? Que no número 36, ele fala assim: em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea e em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Então, está falando a respeito o desencarne coletivo, o desencarne de muita gente ao mesmo tempo, num período curto de tempo, né? E aí ele completa: os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. São as chegadas dos espíritos mais evoluídos que vêm para cá no processo, nessas transições, para ajudar no progresso, para ajudar na elevação, para ajudar os espíritos que ainda não têm as condições e serem peças-chaves nessa evolução. Na destruição, que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que o rompimento das vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Olha que bonito! Às vezes a gente está aqui num sentimento, né? Porque somos ainda grudados à matéria, mas às vezes a gente está nesse sentimento de perder o ente querido e perdeu pessoas, amigos. E quando a gente escuta isso, né? A gente lê isso aqui, é um conforto para a gente, porque essa doutrina é consoladora. Então ela nos consola, ela nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É o que Jesus nos promete. Deus não nos desampara, e Jesus disse isso. E Jesus é a verdade e a vida. Ele não mente, ele não teria por que não nos dar essa certeza se não fosse verdade. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos, essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Todos nós vamos partir num determinado momento, nós não vamos ficar, como diz a minha mãe, para semente, né? Nós estamos aqui em transição, né? É temporário a nossa encarnação aqui e a gente tem um tempo limitado, né? Quando você nasce, você já sabe que a única certeza que você tem é que você vai desencarnar. O bom é que a gente não sabe quando. Mas é isso, eu achei muito interessante isso, muito atual, nos dando esse conforto do que acontece hoje dessa pandemia, o que está acontecendo é exatamente aqui, a Gênese de Kardec do capítulo 11, emigrações e imigrações dos espíritos. Bom, já passei um pouquinho do tempo, vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por tantos ensinamentos, tanta amorosidade para com todos nós, pedindo as bênçãos ao nosso querido protetor da nossa casa espírita, Bezerra de Menezes, pela oportunidade de estarmos falando nesta casa bendita, mas pedirmos
as bênçãos de Deus nosso Pai, a nossa amorosidade divina, para que possamos, com todo esse conhecimento, com toda essa doutrina tão consoladora, alicerçar os nossos conhecimentos, nos fortalecermos, termos a certeza de que Ele nunca nos desampara. Amado Mestre, Deus nosso Pai, obrigada por tantas bênçãos que recebemos. Que tenhamos uma semana abençoada e cheia de luz. Que assim seja. Fiquem com Deus.